Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Quem admira é admirado. Por que desta frase? Nestes salmos que lemos, diz que Deus, Ele é admirado por causa das grandes obras dele. Quem é digno de ser admirado, senão Deus, pelas suas grandes obras, pelos seus feitos? Quem admira é admirado. Jesus é admirável. Jesus ficou admirado. As Escrituras falam disso. Por 2 vezes, Jesus ficou admirado. Uma está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tão grande fé como esta. Jesus se admirou da fé do centurião. O centurião lhe falou que ele poderia falar somente uma palavra e o seu servo seria curado. Então Jesus se admirou. O que significa admirar? Admirar significa que merece admiração. O centurião mereceu admiração por causa da sua fé. Jesus diz que nem Israel havia fé. Ele encontrou fé como a do centurião. Esta foi uma vez que Jesus ficou admirado, por causa da fé do centurião. Meu irmão, minha irmã, se você tem fé, fique sabendo que Jesus, Ele te admira. Fique sabendo que você é digno da admiração de Jesus. Sabe uma coisa que Jesus procura nos homens hoje? A fé. É o que diz na palavra em Lucas: porventura, quando o Filho do Homem vier, a terra achará fé? Quando Jesus voltar, ele vai achar fé. O que Jesus procura em seus filhos, na sua igreja, é a fé. Ao contrário do inimigo de Jesus, que é o diabo e os demônios, que procura dúvida. Ele quer encontrar dúvida, incredulidade, para ele atuar. Mas Jesus não. Jesus procura fé, porque sem a fé é impossível lhe agradar. E por falar em incredulidade, a outra vez que Jesus ficou admirado foi por causa da incredulidade. Isso está registrado em Marcos, capítulo 6, versículo 6. E admirou-se da incredulidade deles. Então percorria as aldeias ao redor, ensinando. Jesus ficou admirado da incredulidade do povo aonde ele foi criado.
em Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e foi crucificado em Jerusalém. Em Nazaré havia muita incredulidade por parte dos seus parentes, daqueles que viram Jesus crescer, aqueles que viram Jesus trabalhar, porque eles disseram em Marcos capítulo 6, versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Então Jesus ficou admirado da incredulidade das pessoas na cidade de Nazaré. E nós também ficamos admirados com as obras que Deus faz através dos homens. Eu estava lendo o Evangelho de Marcos esses dias e a minha atenção se prendeu em um fato que aconteceu com um homem chamado José de Arimateia. A palavra diz em Marcos capítulo 5 e versículo 43, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a Jesus. Pilatos também ficou admirado. O que causou admiração em Pilatos foi o fato de José, o senador, pedir o corpo de Jesus. Jesus já estava morto. Muitos não valorizaram o príncipe da vida, que é Jesus. Tanto é que o mataram, crucificaram, não valorizaram o corpo do mestre. Mas assim não foi com José, o senador. Ele foi pedir o corpo do nosso Senhor, para Pilatos. E Pilatos ficou admirado. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. Como pode um homem valorizar o corpo de um morto? Pilatos entregou o corpo para José e ele ficou admirado. Pilatos estava admirando José. Quem admira é admirado. José, o senador, admirava o corpo de Jesus. José, o senador, admirava aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele admirava aquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aquele que estava morto, pelo poder de Deus, foi ressuscitado. E José, o senador, sabia disso. Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor, para todo sempre. Quem admira é admirado. Meu irmão, minha irmã, não deixe de admirar Jesus. Não deixe de seguir Jesus. Não deixe
de admirar a palavra dele, as obras dele. Ele que dá visão para os cegos, ele que dá audição para os surdos, ele que levanta os paralíticos, ele que limpa os leprosos, ele que liberta os cativos e oprimidos do diabo, ele que ressuscita os mortos, ele que é a ressurreição e a vida. Não deixa de admirá-lo, porque é o que diz na palavra, é o que nós vamos fazer quando ele vier. Na segunda epístola do apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo 10 diz: quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Este versículo fala que Jesus vai voltar. E aqueles que creem estão esperando para o admirar, para admirar aquele que venceu a morte, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que derramou sangue precioso para redimir a nossa alma do pecado. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia. Que dia é esse, igreja? Que dia é esse? Este é o dia do arrebatamento, o dia que Jesus vai voltar nas nuvens de glória, aparecerá nos céus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados para se encontrar com Ele nos ares. E neste dia nós vamos admirar o poder deste Deus, porque nós esperamos este dia. Esta é a esperança dos santos. Esperança significa expectativa de um bem. Uou! Uou! Sheikalaman, Chuib, Remaste Kemahamamá. Jesus voltará. E neste dia nós vamos adorá-lo. Nós vamos glorificar a Ele, porque Ele é poderoso. Oh, aleluia! Se José o senador admirou, se José valorizou o corpo que estava morto, porque ele, pelo Espírito, sabia que Jesus ia ressuscitar. Quanto mais nós, irmãos, no dia do arrebatamento, quando contemplarmos aquele corpo glorioso, juntamente com as hostes celestiais, os santos. Oh, aleluia! Como Tu és bom, Deus! Como Tu és bom, Deus! Jesus enviou o Espírito Santo está nos preparando para se encontrar com o noivo, para se encontrar com Jesus. E por isso o Espírito e a noiva dizem: vem, vem Jesus, para se fazer admirável por tua noiva, por tua igreja, que tu pagou um alto preço, preço de sangue por ela. Nós te admiramos, Jesus. Nós te admiramos, Senhor Jesus.
E assim como Pilatos admirou de José, o senador, José de Arimateia, valorizar o corpo de Jesus, hoje o mundo também admira de você, irmão, andar com a Bíblia, valorizar a Bíblia, admira de você ficar horas trancado no teu quarto, orando, admira de você falar de Jesus nas praças, nas ruas, nos templos. Muitos admiram de você não mentir, não roubar, não se prostituir, não se entregar ao pecado, porque você admira aquele que é admirável, porque você admira aquele que é santo, e por ele ser santo, nós, a igreja do Deus vivo, também é santa. Por você admirar aquele que é verdadeiro, eles também admiram você de ser verdadeiro, de não mentir, de não enganar. Oh, aleluia! Oh, te comahante, chambereba kadaramanai. Oh, Deus da glória todo-poderoso. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você, seja com a noiva de Cristo. Que Deus seja com o teu espírito. Quem admira é admirado. Admiramos a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.